Oi, gente. Eu de novo. Boa noite aí para vocês. Agora estou trazendo aqui para vocês uns apontamentos falando sobre, pontuando algumas considerações em relação a LCI, a LCA, CDB e a gente também poder discutir ainda aqui dentro sobre CDI e Selic. E aí na próxima aula a gente podia discutir, porque para o vídeo não ficar muito longo, na próxima aula a gente podia discutir sobre Tesouro Direto, vantagens e desvantagens. Mas vantagens e desvantagens sobre o quê? Sobre LC, LCA e CDB. Ok? Então, LCI tem essa particularidade. Ela tem isenção de imposto de renda, né, em qualquer momento, desde o início do investimento até o fim. Mas muita atenção, que existe cobrança de IOF, que é Imposto sobre Operação Financeira. Esse imposto ele é cobrado caso você saque o valor que você tem lá antes dos 30 dias. Ele é regressivo, assim como o imposto de renda também o é. Só que ele é regressivo num percentual elevado de 96%. Ele começa incidindo sobre o seu lucro em 96% e se aproximando cada vez mais do mínimo valor. Quando chega no 29º dia, você irá sofrer somente incidência de 3% do IOF. E no 30º, zero. Você não sofre incidência nenhuma sobre o seu lucro. Existe essa nuance. Imposto de renda zero, IOF tem incidência até os 30 primeiros dias. E o que dizer da letra de crédito do agronegócio? Bom, LCA é mais benéfica em relação a isso. Na LCA você não tem incidência de IOF em qualquer período, né, do seu investimento, você não tem cobrança de IOF. E também não tem cobrança de imposto de renda pessoa física. Né? Então aí LCA seria um título bem atraente, né, para quem quer investir, porque também, assim como LC e LCA, nós temos duas possibilidades de ser pré-datado e pós-datado. Num segundo momento, eu irei falar como é que se comporta esses dois investimentos, pré e pós-datado. Bom, mas continuando, agora nós temos o CDB, que é Cédula de Depósito Bancário, Cédula de Depósito Bancário. Na Cédula de Depósito Bancário, o popular CDB, nós temos dupla incidência, Imposto de Renda de Pessoa Física e IOF. Da mesma forma que na LCI, sacando o seu valor investido até os 30 primeiros dias, existe a incidência sim do IOF, como eu falei também, de forma regressiva, até zerar a incidência. Começa com 96 e vai até o finzinho, 29º dia, só tem 3% de incidência e no 30º não tem mais nenhuma incidência do IOF. Mas não se escapa do imposto de renda de pessoa física. Em qualquer período você vai sofrer incidência. Tendo o seguinte entendimento, de que à medida que passa o tempo, menos imposto de renda você declara. Até 180 dias de investimento, você vai pagar 22,5% de imposto de renda sobre o lucro. E de 181 dias até 360, você vai pagar apenas 20%. De 361 até 720, aí você vai pagar 17,5%. E acima de 720 dias, você só vai pagar 15%. E aí, depois de 720 dias, pode ser o tempo que for, você vai ter sempre a incidência de 15%. Essa é a questão a se observar em relação ao CDB. Mas aí, o CDB, ele tem a questão
da equivalência. Não é? Você não pode optar por um CDB em detrimento de um LCI e da LCA que seja 100%, do CDI. Porque assim, gente, o CDI é um percentual sobre a Selic. A Selic hoje está em 13,25%. O CDI, que é Cédula de Depósito Interbancário, é um percentual acordado entre os bancos para que incida sobre a Selic, que é a taxa do governo. Então, a taxa do governo está em 13,25%. O acordo do CDI é 13,15%, ou seja, 0,10% a menos do que a taxa do governo. É pouca coisa, né, para se considerar. Então, se você diz que um CDB está pagando 100% do CDI, isso quer dizer que o CDB está pagando 13,15% da Selic. Entendeu? 13,1% da Selic. Então isso quer dizer o seguinte, que a gente deve considerar nesse momento a incidência de IOF e de imposto de renda. Porque se você tem um LCA ou um LCI com 13%, pagando 13%, tá excelente. Mas se você encontra um CDB com 100% sobre o CDI, dá a impressão de que está melhor, porque é 100%, não é? Mas a gente não pode confundir, não. Quando se fala de 13% e 13,15% é ao ano. Isso é o ano. Aquele percentual ali, atribuído àquele título, ele vai estar pagando acima de 1% ao mês, que é o ideal. O ideal é que a gente receba pelo menos 1% ao mês. Então, se ele é 13% ao ano, a gente está recebendo pouco mais de 1% ao mês. Quer dizer, está acima do ideal. Então, tá bom. Só que essa equivalência é o seguinte: a equivalência do CDB, para que o CDB ele pague 13% também, depois de descontado o imposto de renda, não é? A gente afastando os 30 primeiros dias, considerando somente o imposto de renda, então tem que ter um CDB pelo menos 115%, ele tem que pagar pelo menos 115% da Selic, do CDI, né? E o CDI vai incidir sobre a Selic. Então ele tem que pagar 115% do CDI, que é para ele se equiparar, para ele equivaler a 13% da LCI e da LCA. Então é isso. Para não ficar um vídeo muito longo, né? Aí a gente para por aqui, CDI com CDI e Selic. Se ficar alguma dúvida, aí vocês mandam um zap fazendo suas perguntas. E depois a gente vai falar sobre Tesouro Direto, as vantagens e desvantagens. As vantagens e desvantagens em relação a LCI, LCA e CDB. Tá bom? Então, um abraço e até mais.